Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso Venda Sem Segredo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de Big Idea, ou uma grande ideia. Mas o que significa isso no mundo do marketing digital, professor Inácio? Bom, quem te disse que para vender na internet é só você arrastar para cima que eu te mostro como ficar milionário em 2 semanas? Talvez não tenha te dito tudo sobre marketing digital, porque é necessário também um pouco de criatividade, um pouco de boas ideias. E é disso que a gente vai falar hoje no nossa aula, né? Uma big idea, uma grande ideia, como que ela pode te ajudar na sua comunicação com o seu cliente para vender. Só que big idea não é, como é que eu posso dizer, não é o título da sua página, não é a promessa do seu produto, não é ali a sua headline, vocês vão aprender depois o que é uma headline, não é nada disso. Uma big idea é uma ideia, como diz o nome, é um conceito, é algo que vai nortear o seu anúncio, o seu e-mail, a sua comunicação com o seu cliente. Você vai ter uma big idea que vai nortear ali aquela sua comunicação. E a gente só consegue ficar bom em ter boas ideias para comunicação de venda com a prática. Isso você não aprende aí com, por exemplo, as 10 palavras que mais vendem, né? Que tem muito aí no Instagram. Ou então com essas 5 palavras o seu Instagram vai bombar de vendas. Então algumas pessoas gostam muito de usar esse tipo de termo, né? De propaganda, dizendo que é só você usar determinadas palavras que você vai conseguir aí vender e vai conseguir ter resultado. Não é bem assim, não. Claro que algumas palavras são melhores do que outras, mas não é, se fosse assim, só usar algumas palavras ou as 10 palavras que mais vendem, todo mundo era milionário, não é verdade? Não é bem por aí. Então, o que significa Big Idea? Como eu já disse, é uma bússola. É o norte que você vai seguir quando for se comunicar com o seu cliente. Ainda não entendi, professor, não está muito claro. Bom, vou citar uma historinha aqui para você, vou contar uma história de um famoso copywriter chamado Gary Halbert, e ele foi contratado para fazer ali a comunicação de venda de um tipo de perfume. E aí, o que ele fez? Ele fez o nosso exercício da aula anterior. Ele fez uma pesquisa para descobrir quem era o avatar que comprava aquele perfume, como é que quais eram as dores, os desejos daquele avatar. E que uma pessoa que compra um perfume, ela quer se sentir atraente do sexo oposto, não é verdade? Ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir bem. Quais que são as dores? Ela não quer ser rejeitada, né? Então uma das dores é essa. Ela quer que o sexo oposto tenha atração por ela e não a rejeite. Então ele fez lá certamente a sua pesquisa. Essa história é antiga. Se você for pesquisar, entrar no mundo aí de pesquisar com grandes copywriters, você vai ver a história do Gary. E aí ele ficou pesquisando e ele teve uma grande ideia, teve uma big idea para a comunicação de venda daquele perfume. Ele, baseado nessa pesquisa que ele fez, ele conseguiu montar o avatar, entendeu o que aquele avatar queria, quais eram os desejos e as dores daquele avatar, e aí a comunicação de venda dele para esse perfume, olha que ideia genial que ele associou, a ideia de se sentir atraente. Ele falou, não, vou colocar uma coisa a mais aí, vou colocar a ideia de que isso pode até ser atraente ao ponto de ser até quase sexual. Aí a comunicação de venda dele foi assim, o anúncio do perfume. Esposa de astro de TV jura que não tem nenhuma substância ativadora sexual ilícita no seu perfume. Então ele associou a ideia de que foi uma celebridade. Lembra que a gente já estudou sobre isso, que quando uma celebridade fala alguma coisa, dá uma recomendação, isso tem um valor muito grande?
Então ele começou por aí. Esposa de astro de TV jura que não tem nenhuma substância ativadora sexualmente ilícita no seu perfume. Então, desculpe, um perfume já tem a ideia de atrair. E aí ele associou a ideia de atrair à ideia de ter uma substância sexualmente ilícita que atraía tanto que era até ilícita naquele perfume. E de fato não tinha, era um perfume comum. Se você for pesquisar lá, era um perfume comum. Só que ele jogou essa de que a mulher lá jurava que não tinha. E não tinha mesmo, era verdade o que ele estava falando. Só que ele colocou na cabeça de quem leu o anúncio, opa, deve ser mentira. Ela deve estar mentindo, deve ser tão atraente o negócio, deve funcionar tão bem que isso aí não deve ser verdade não. Resultado, aquele perfume que fazia algo em torno de 40 mil por mês vendendo, saltou para 800 mil por mês em vendas. De 40 mil para 800 mil, você consegue enxergar agora o poder de uma grande ideia? A ideia que ele teve de associar a ser atraente até com uma substância ilícita que poderia ser até afrodisíaca, né, que estimulava desejos sexuais. Então, isso é copywriting, isso é comunicação de venda persuasiva. Uma boa comunicação de venda, você não precisa forçar a venda. As pessoas vão simplesmente implorar pelo seu produto, se você souber se comunicar usando as dores e os desejos do seu avatar. Lembra que eu falei para vocês também que o que eu dissesse às vezes numa aula ia ser usado em outras aulas para frente? É exatamente isso. Por isso que a gente estudou antes o avatar. Porque agora na parte da Big Idea, da criatividade para você criar anúncios, você ter um norte conforme você vai criar os anúncios, você vai usar toda a sua pesquisa de avatar. As dores, os desejos, os problemas externos, internos, filosóficos, tudo isso aí você vai usar para criar anúncios usando uma grande ideia, usando uma Big Idea. Então esse exemplo do Gary foi aqui para te mostrar como o poder de uma Big Idea pode ser lucrativa. De 40 mil para 800 mil é muita venda, é muito dinheiro. Então, desculpe, pense nisso, né? Por isso que uma Big Idea é importante. Agora vamos exemplificar um pouco mais. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja vendendo um curso para tratar insônia. Vamos aqui colocar no quadro então, né? Curso para tratar, ou tratamento, né? Tratamento de insônia. Vamos supor que esse aqui é o meu produto. Eu tenho um curso que ensina você a tratar a insônia. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o exercício da aula anterior, que é pesquisar quem que é o meu avatar. Quais são as dores e os desejos do meu avatar. Então, pensa comigo. Uma pessoa que tem insônia, o que ela deseja? Dormir. Mas ela não quer só dormir. Qual que é uma coisa íntima dela? Ela tem um sentimento, quer ter um sentimento de alívio. Não sei se você já teve insônia, mas a insônia é como se fosse um fardo. Você não conseguir dormir é uma coisa muito ruim. Passar noites em claro, querendo dormir e você não conseguir pregar o olho, é muito ruim. Então a pessoa quer ter um sentimento de alívio, ela quer descanso, porque a insônia deixa você cansado, ela quer descanso. O que mais que uma pessoa que tem insônia ela deseja? Ela deseja sentir novamente alegria, porque quando você está cansado, quando você parece que está carregando um peso, que você não tem alívio,
você perde um pouco a alegria. Então ela quer ter novamente a alegria na vida dela, que a insônia tirou. Talvez a pessoa fique irritadiça, brigue com outras pessoas ao redor, que a falta de sono deixa a pessoa irritada. Então, são desejos que ela tem, sentimento de alívio, desejo de descanso, desejo de sentir alegria novamente. Então, esse aqui é um pequeno exercício, tá? Estou exercitando um pouco da aula anterior com vocês para a gente entrar de novo na Big Idea. Quais são as dores de uma pessoa que tem aí insônia? Né? O que ela geralmente pesquisaria na internet? Geralmente, se eu tivesse insônia, eu pesquisaria como acabar com a insônia. Ou então, não consigo dormir, né? Seria algo mais ou menos assim que eu colocaria. Também outra coisa que talvez eu colocaria aqui é como eliminar a insônia, né? Seria uma outra coisa, que é uma dor, algo que me incomoda, eu quero eliminar a insônia. Então, são coisas que eu colocaria para pesquisar, para ver o que eu encontraria, né, sobre esse assunto. Você tem que se colocar no lugar da pessoa que está com aquele problema, lembra? E tentar identificar o problema externo, interno e filosófico. Talvez eu colocaria assim, né? Se eu estou passando uma noite em claro, por que não consigo dormir? Né? Por que não consigo dormir? Seria outro ponto que eu pesquisaria. Então, na sua comunicação de vendas, você vai olhar essa sua pesquisa e você vai tentar usar isso que o seu avatar sente, né, sentimento, desejos dele e dores dele na sua comunicação, nos seus anúncios, nos seus e-mails ou talvez até na sua isca digital, para que você atraia o seu avatar. E aqui é onde entra o que eu falei, a sua criatividade. Dependendo da quantidade de criatividade que você tiver, você vai atrair mais pessoas. Quanto mais comum você for, quanto mais na camada externa dos problemas, naquela camada que a gente pode ver, se você ficar só no superficial, menos pessoas você vai atrair. Quanto mais interno e filosófico você for, mais você vai conseguir atingir o seu avatar em cheio e ele vai comprar o seu produto. Então, viu como aquele exercício do avatar ajuda? Aí vamos entrar na Big Idea novamente. Estou falando de novo de avatar, essa aula já passou. Vamos entrar na Big Idea novamente. Então, qual seria uma Big Idea? Qual seria um norte aqui, usando essas coisas que eu pesquisei do meu avatar, usando isso que eu já encontrei? Então, por exemplo, eu poderia ter uma Big Idea, Big Idea. Eu estou usando esse termo aqui em inglês, Big Idea, em vez de falar grande ideia, porque é assim que é usado no marketing, tá? Mas você pode falar grande ideia que não tem problema nenhum. Então, a minha Big Idea insônia, ela não é boa, porque ela me deixa cansado, né? Tira a minha alegria, é algo que eu quero me livrar. Insônia não é boa. Não é boa. O que mais que eu poderia ter de Big Idea aqui? Insônia. Será que insônia mata? Né? Eu vou colocar aqui, insônia mata. Né? Então é uma outra ideia que eu posso ter. A pessoa que quer descansar, né, quer acabar com a insônia, é porque aquilo ali não é algo normal. Então, insônia não é normal. Então, olha, eu teve 3 Big Ideas aqui, ó, que insônia não é boa, insônia mata e insônia não é normal, né? Ah, mas como assim, professor? 3 Big Ideas, como é que eu trabalho isso agora? Aí agora que entra a sua criatividade.
né? Por exemplo, vamos pegar essa parte aqui, ó, insônia não é normal. Você pode, por exemplo, se comunicar diretamente aqui com a pessoa usando isso aqui, né? Um anúncio mostrando para a pessoa algo que ela sente. Por exemplo, quem sente insônia geralmente também vive bocejando durante o dia, vive com aspecto de cansaço, vive ali irritadiça. Então, olha, você pode usar assim, ó, bocejar a cada 2 minutos não é normal. Aí você coloca um anúncio lá sobre isso. Ó, bocejar a cada 2 minutos não é normal. Quem tem insônia vai ver aquele anúncio e vai falar, rapaz, poxa, eu estou bocejando a cada 2 minutos. Vou ver de que se trata isso. É um anúncio de oportunidade. Ela viu uma coisa assim, opa, de que se trata? Eu estou nessa situação. Bocejar a cada 2 minutos não é normal. Aí você vai jogar para alguma isca sua, ou direto para a página de vendas, ou para um blog seu, ou para algum canal, alguma rede social sua, em que você explica isso aqui, por que que não é normal. Você tem que dar uma explicação agora. Por que que não é normal? Né? Ou então, né, uma outra situação aqui, né? Sentir sono o dia todo, que é outro aspecto de quem tem insônia. Sentir sono o dia todo não é normal. Tá vendo? Por que que você está usando sempre esse finalzinho de que não é normal? Isso aqui não é uma regra não, tá, gente? Eu só estou exemplificando para vocês. Mas eu estou me baseando na minha ideia. A ideia que eu tive é que a insônia não é normal. Então eu estou criando uma comunicação pensando nisso. Ó, sentir sono o dia todo, que é algo que a pessoa que sente insônia tem, não é normal. Eu estou sempre jogando para onde está a minha ideia. Bocejar a cada 2 minutos não é normal. Então a sua big idea, né, a sua grande ideia vai te nortear. O que que você quer comunicar para a pessoa? O que que você quer passar para ela, né? Com a sua comunicação. Aí você tendo uma grande ideia, isso vai te ajudar a não se perder naquele ponto. Por exemplo, você vai mandar um e-mail para a pessoa falando sobre isso, a Big Idea te ajuda a ficar naquele tema. Né? Imagine a Big Idea como se fosse o refrão de uma música. O que acontece com o refrão? A pessoa vai lá, fala a letra da música, aí o refrão repete um pedacinho, né? Aí vai cantar mais um pedaço da música, o refrão repete de novo aquele mesmo pedacinho. Então a Big Idea é como se fosse o refrão. Você vai argumentar, mas a Big Idea vai te ajudar a não sair daquele tema. A Big Idea retoma o tema para você. Ela te retoma a ideia principal que você quer comunicar. Né? Então, por isso que eu estou falando. Essa aqui é da insônia, né? Por exemplo, outra coisa, o que uma pessoa que tem insônia, geralmente ela faz? Né? Geralmente ela toma remédios para dormir. Então, ó, tomar remédios para dormir não é normal. Tomar remédio para dormir não é normal. Ah, isso aí eu sei, professor, eu entendo, isso aí você sabe disso. Mas quem toma remédio para dormir, a pessoa não toma porque quer, ela toma porque não está conseguindo dormir. Aí você pode construir uma argumentação em cima disso. Ó. Tomar remédio para dormir não é normal, veja o porquê. Aí você dá um gatilho ali, né? Dá uma curiosidade. Né? Então, tudo isso aqui é usando a ideia de que não é normal. Percebeu como a Big Idea te ajuda? Você pode criar inúmeras frases aqui usando essa sua pesquisa, né? Para poder
te nortear, a pesquisa vai ser o material e a Big Idea vai te nortear como você vai usar aquele material. Vamos ver mais um pouco. Eu vou apagar o quadro aqui e já te mostro um pouco mais sobre isso. Vamos exemplificar um pouco mais para ficar bem gravado. Espera só um momentinho. Voltamos aqui, já apaguei ali o que eu tinha escrito, né? A gente já explorou essa Big Idea aqui, de que insônia não é normal. Vamos explorar essa aqui agora, insônia mata. Como é que eu poderia criar ali uma comunicação de venda me baseando nisso? Insônia mata. Se você for usar algo tão drástico como isso aqui, insônia mata, é claro que você tem que usar, se basear em algum estudo. Não sai inventando as coisas por aí não, porque se o seu cliente descobrir que você está mentindo, vai ser muito ruim para sua marca. Então sempre se baseie em, de fato, algum estudo, alguma fala de um especialista, alguma coisa que seja realmente verdade. Não saia inventando coisas, porque se você mentir para o seu cliente uma vez, é suficiente para ele não comprar mais de você nunca mais e ainda falar para outros. Então nunca faça isso. Por isso que, se você for usar algo assim, tem que ser verdadeiro. Tá? Recado dado. Vamos usar essa Big Idea aqui. Insônia pode matar. Né? Então, como é que eu poderia criar uma comunicação de vendas pensando nisso aqui? Vamos lá. Insônia está relacionada a muitas noites sem dormir, né? Então, olha, muitas noites sem dormir pode matar. Pode matar. Segundo especialistas, né? Não vou completar ali porque não deu. Então, muitas noites sem dormir pode matar, segundo especialistas. Isso se você tiver encontrado alguma fala de especialistas sobre isso, tá? Então, ó, muitas noites sem dormir pode matar. Eu estou usando essa Big Idea aqui, ó, que insônia mata. Ou então, ó, como evitar um AVC por dormir pouco. Opa! AVC, né? Acidente vascular cerebral. Eu acho que você sabe o que é isso. Então, como evitar um AVC por dormir pouco? Caramba! Dormir pouco pode me causar um AVC, pode me matar. Então você está comunicando também algo impressionante para a pessoa. Isso aqui chama a atenção demais, está batendo numa dor. Né? Afinal, matar ou morrer, no caso, né? É algo que ninguém quer. Então está batendo forte numa dor. Ou então você pode dizer, ó, como a insônia afeta sua saúde. Eu não disse que pode matar, mas eu disse que pode afetar a saúde, e se afeta a saúde, pode levar aí a complicações e até a morte. Então aqui eu estou dizendo mais indiretamente, ó, como a insônia afeta a sua saúde. Mas eu estou na mesma Big Idea, de que a insônia pode matar. Só que aqui eu fui um pouco mais indireto, eu não falei claramente que a pessoa pode sofrer ali uma consequência drástica, uma consequência grave. Eu só estou dizendo que pode afetar a saúde dela. Ou então, ó, como a insônia causa distúrbios psiquiátricos. Como a insônia causa distúrbios psiquiátricos. Aí a pessoa vê lá isso num anúncio ou como um tema de algum vídeo seu que está sendo patrocinado, e se a pessoa tiver insônia, ela fala, opa, será que eu tenho algum distúrbio psiquiátrico? Eu vou procurar saber mais sobre isso. Ela pode assistir o seu vídeo,
ou pode ser direcionada para uma isca digital, enfim. Mas entendeu que novamente eu estou sendo guiado pela Big Idea de que insônia mata, ou insônia é muito ruim para a saúde. Então, a Big Idea sempre vai te direcionar como vai ser a sua comunicação. Se você não tiver isso aqui, assim, bem claro na sua mente, não tiver feito essa pesquisa aqui, né? Você não vai conseguir montar boas comunicações de venda, você não vai conseguir colocar anúncios chamativos ou títulos de vídeos ou de posts que chamem o seu avatar para sua página, para sua fanpage, para o seu canal do YouTube, enfim, para sua página de vendas, para sua isca digital. Por quê? Porque é necessário você ter feito lá o dever de casa, de saber quem é seu avatar, para que você possa comunicar coisas com criatividade, com a Big Idea, coisas que ele sente ou pensa ou deseja, para que ele se sinta atraído a procurar você e seu produto. Então, mais uma vez, a Big Idea aqui te ajuda muito nisso. Então, pense bem, né? Essa aula de Big Idea é fundamental também, né? Isso aqui, gente, não adianta você querer assim, eu vou copiar o que o professor colocou no quadro e vou adaptar aqui ao meu produto e meu serviço. Não adianta, não funciona aqui assim. Isso você vai exercitar de acordo com o seu método, com o seu avatar e com o seu produto. Isso aqui, essa questão de você escrever rapidinho assim, pensar rápido, isso aqui é só com o tempo. Por isso que aqueles perfis de marketing lá que falam, ganhe rios e dinheiro, só arrasta para cima que eu te mostro em um mês como ter os melhores resultados. Não soa meio estranho depois que você está aprendendo aqui como que funciona de verdade você vender na internet? Como que dá trabalho você estudar o avatar, você ter criatividade para anúncios, E olha que a gente não entrou nem na estratégia, a gente está só nas técnicas de marketing, técnicas de copywriting. Ainda tem muita coisa para vocês aprenderem ainda. Isso aqui é o módulo básico ainda. Ainda tem as técnicas mais avançadas que vocês vão usar isso aqui muito mais na frente. Mas o ponto é, percebe como não tem nada de rápido nem de fácil? É tudo uma técnica, uma estratégia que você tem que saber para você trabalhar vendendo pela internet, vendendo com constância e ter realmente resultados. Dá trabalho, gente, dá trabalho, mas vale a pena. Sei que você vai gostar do que você vai aprender até o final desse curso. Tá bom? Então, acho que você já entendeu o que é uma Big Idea. É uma bússola, é um conceito que vai te guiar nas suas comunicações de venda. No seu material aí digital que você vai baixar junto dessa aula, você vai ter mais ideias sobre isso, vai ter uma explicação mais profunda. Aqui foi só para exemplificar, tá bom? Te vejo na próxima aula. Vamos que vamos!